Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, pra mim, ele era o cara mais lindo do mundo. Depois, aliás, eu soube que tinha sido o Cláudio, meu irmão, quem tinha arranjado aquela casa pra ele alugar. Eu me encantei por esse homem desde o primeiro instante. Só que tinha um problema. Aliás, não era um problema muito fácil de resolver. Ele era casado. Casado com um filho pequeno. E como se fosse pouco, era mais velho que eu. Na época, eu não passava de uma menina, 14 anos. Enquanto ele já devia ter uns 30. Mas é aquela coisa, né? A gente não escolhe por quem vai se apaixonar. O coração é quem manda. Pelo menos nesse ponto do amor. Eu não sabia absolutamente nada sobre ele quando o Cláudio o levou na nossa casa pela primeira vez. E desde aquele dia, meu coração começou a bater forte por ele. E nem mesmo depois que eu soube que ele tinha uma esposa e um filho pequeno, fez com que aquele encanto se quebrasse. Como ele se mudou ali para nossa rua, e como era colega de serviço do meu irmão, volta e meia a gente se via. O que fazia aquele sentimento crescer ainda mais a cada instante. Uma tarde de sábado, estávamos jogando vôlei ali na rua. Ele passou de carro. Parou assim a alguns metros de nós e me chamou pelo nome. Alessandra, chega aqui um pouquinho. Estremeci naquela hora. Me passou tanta coisa pela cabeça. Pensei, o que será que ele quer comigo? Só de ouvi-lo chamando o meu nome, eu estremeci. Me aproximei, coração batendo acelerado, e ele pediu que eu entregasse um envelope pro meu irmão. Era coisa de serviço. Aí agradeceu e seguiu o seu rumo. Minhas amigas ficaram morrendo de inveja. Eu senti só pelo olhar. A gente vivia comentando sobre ele e elas também o achavam lindo de morrer. Aliás, todas meninas assim, bem mais jovens do que ele. Como eu, né? Só que naturalmente ninguém sabia que eu não apenas gostava dele, não apenas o achava bonito, eu era encantada por esse homem. Era uma coisa só minha. Eu nunca tinha comentado com ninguém. Tinha até vergonha que alguém soubesse. Imagine. Era um sentimento que eu guardava a 7 chaves, escondido no meu coração. Uma paixão, aliás, sem nenhuma pretensão, até porque convenhamos, né? Eu, uma menina, 14 anos, ele praticamente com o dobro da minha idade, ele casado, com um filho. Era um amor que existia apenas na minha imaginação. Mas e daí? É tão bom sonhar. Eu me perdia nas minhas fantasias. Chegava a sonhar com ele à noite, inclusive acordada. E toda vez que acontecia da gente se ver, eu parecia uma boba olhando para ele, porque ficava toda nervosa, toda completamente enfeitiçada por aquele olhar. Não sei se alguma vez ele, ou então outra pessoa qualquer, desconfiou de alguma coisa, de que eu gostasse dele, porque quando está apaixonada, a gente acaba dando na vista, né? Mesmo tentando esconder. Mas o tempo foi passando e não aconteceu nada, e nem poderia. Eu cresci e aquela paixão que eu sentia por ele meio que desvaneceu, assim, sabe? Foi se acabando, de certo modo, ou ficando adormecida no meu peito, sei lá. E foi depois que eu completei 19 anos que o meu irmão arranjou um emprego para mim na firma em que ele trabalhava. Detalhe, o Rafael continuava trabalhando com ele. De modo que passamos a nos ver praticamente todos os dias.
Não todos, porque não trabalhávamos na mesma sala, mas de qualquer modo. Eu acho que não preciso nem falar que, com aquela proximidade toda, a paixão que eu sentia por ele, lá no passado, 5 anos atrás, foi se avivando, redespertando aqui dentro de mim. Eu ia de carona com o Cláudio praticamente todos os dias e normalmente voltava de ônibus, porque ele estava fazendo um curso depois do expediente, de modo que eu voltava sozinho. Volta e meia apenas é que dava certo e eu acabava voltando com ele. Como éramos de setores diferentes, era difícil eu e o Rafael nos vermos ali na firma. Normalmente era no intervalo do almoço que a gente via, quando a gente ia almoçar. E aos poucos, repito, aquela paixão lá do passado foi ganhando vida de novo. Eu tremia na base quando o via diante de mim. E quando a gente conversava, então, ele olhava para mim e eu simplesmente me desmanchava por dentro. Quase sempre almoçávamos juntos. E quando soube que normalmente eu voltava de ônibus para casa, ele me ofereceu uma carona. Eu naturalmente aceitei. Lembro a primeira vez que entrei naquele carro. Acho que nunca meu coração tinha batido tão forte em toda a minha vida. Na verdade, era a primeira vez que ficávamos assim, realmente sozinhos. Da firma até em casa, demorava uns 20, 25 minutos e fomos conversando o tempo todo. Sabe aquele clima gostoso? Às vezes ele parava de falar, ficava prestando atenção no trânsito e eu aproveitava para dar uma espiadinha no seu rosto, assim, disfarçadamente, claro. E fazia isso assim, com uma emoção. Ficava prestando atenção nos seus traços, em cada detalhe daquele rosto lindo que eu amava há tanto tempo. Às vezes ele me flagrava olhando para ele e sorria. E eu acabava sorrindo também. Sabe aquele sorrisinho bobo, assim, que a gente nem sabe por que sorria? Foi apenas a primeira vez que ele me deu carona. Aliás, ele falou que eu poderia voltar do serviço com ele todo dia, se quisesse. E sempre que o meu irmão tinha compromisso depois do expediente, era com o Rafael que eu voltava. Isso fez aquele sentimento ir se alimentando dos meus sonhos, até que reacendeu com força total. Só eu sei como eu me sentia, pelo simples fato de estar ali com ele no carro. Nós dois indo embora juntos. Um dia ele me perguntou se eu tinha namorada. Ele já devia saber que não tinha, mas eu respondi assim mesmo. Falei que não. Mas ele fez assim uma cara de quem não tinha acreditado. Ou então falou aquilo só para ver o meu jeito. Ah, duvido, mas duvido. Uma menina linda como você sozinha? Que desperdício. Você tá mentindo para mim, não tá? Deve ter um monte de cara querendo uma chance com você. Olha, que se eu não fosse casado, eu ia entrar na fila. Ele falou aquilo e me olhou de um jeito, como se estivesse entrando na minha mente. Mas se ele soubesse que só havia um homem nesse mundo que eu gostaria de namorar. E esse homem era ele. Não sei explicar, mas aos poucos, por conta daquelas caronas, das conversas que a gente tinha, das brincadeiras que ele fazia, fomos nos tornando mais próximos. E a certa altura, eu comecei a notar que ele também demonstrava algum interesse por mim. Ficava dando indiretas, falando coisas com duplo sentido, assim, na base da brincadeira, mas a gente sempre sabe, né, que em toda brincadeira tem um fundo de verdade. Ele não dizia nada assim de modo claro, mas pelo modo como me olhava, eu comecei a sentir que ele também estava sentindo alguma coisa por mim. E só de pensar nisso, só eu sei como me sentia.
Mas nunca aconteceu nada entre nós. Nunca. O máximo que às vezes acontecia, praticamente todos os dias, né? Era um beijinho no rosto, quando a gente se despedia. Até que, um dia a gente passando ali pelo parque, ele se virou para mim e perguntou: escuta, você tá com pressa de voltar para casa? Eu, não muito, por quê? Então, tava pensando, que tal a gente dar uma passadinha ali na lanchonete do lago? Tá a fim de dar um pulinho lá comigo? Meu coração disparou naquela hora. E é claro que aceitei o convite na mesma hora, sem sequer perguntar quais eram as suas intenções. Aliás, pelo modo como ele olhava para mim, eu até podia imaginar como eu queria que as intenções dele fossem iguais às minhas. Chegamos à lanchonete, escolhemos uma mesa. Estava fazendo assim um começo de noite tão gostoso. Estava fresquinho, não estava quente. E aquela paisagem ali à nossa frente, tão linda, tão romântica. Ele pediu alguma coisa pra gente comer, um suco para mim e uma bebida para ele. E ficamos ali conversando. Até que pelas tantas, ele ficou em silêncio e me encarou. E de repente, começou a falar. Bonita a vista aqui, né? Sabe por que é que eu te convidei para vir aqui comigo? Porque eu preciso te falar umas coisas. E o que eu preciso te falar são coisas assim que tem que ter uma paisagem especial. Sem tirar os olhos de mim, e eu naquela expectativa, coração nessas alturas já saindo pela boca. Alessandra, se você soubesse como anda a minha cabeça desde que a gente começou a se aproximar, que você passou a pegar carona comigo, me diga, o que você está fazendo comigo? Me fala. Fazendo com... Mas como assim? Não estou fazendo nada? Tá sim. E eu tenho certeza que você sabe. Você sabe que tem noites que eu não consigo nem pegar no sono pensando em você? Fico contando as horas para te ver lá na firma, para estarmos pertinho do outro. Acho que eu tô sentindo, sei lá, só sei que é uma coisa tão forte, tão gostosa e tão bonita. Ele falou aquelas palavras e ficou assim, olhando para mim, e eu sem saber se me mexia, se falava alguma coisa, se... Depois colocou a mão no meu cabelo e nessa hora eu fechei os olhos e tratei apenas de curtir aquele momento. Aquele seu toque. E foi bem naquele instante em que fechei os olhos que senti o toque da sua boca na minha. Eu nem acreditei que estava realmente acontecendo aquilo. Parecia um sonho. Desde os meus tempos de menina, meu Deus, eu só tinha 14 anos, que eu sonhava com aquilo, que eu ficava imaginando como seria o seu beijo. E agora estava acontecendo mesmo. Um beijo tão cheio de sentimento. Só que não sei, no meio do beijo, me veio a lembrança de que ele era casado e que tinha um filho. E acabei me retraindo. Foi assim um impulso, me afastei. Pode parecer um contrassenso. Afinal de contas, eu tinha esperado tanto por aquele instante. E quando finalmente aconteceu, em vez de aproveitar, eu acabei me retraindo. Mas era uma situação tão difícil. Ele tinha esposa, tinha filho, tinha uma casa. Ele percebeu o meu embaraço. Tanto que se desculpou. Perdão, Alessandra, eu acho que passei do ponto, né? Não devia ter feito isso. Rafael, e não é bem isso, mas é que, sei lá, você é casado, né? É complicado pra mim, eu sei. Me desculpe mais uma vez. Não queria ter avançado o sinal, mas é que você realmente anda mexendo tanto com a minha cabeça. Juro que não imaginei que fosse acabar me
me apaixonando por você. Se apaixonando? Você tá falando sério? Você tem alguma dúvida? Você acha que eu ia brincar com uma coisa tão séria? Eu sempre te achei tão linda, mesmo quando você era bem novinha, mas juro, não imaginei que fosse acabar me encontrando. Não imaginei que fosse acabar me encantando desse modo. Aconteceu assim, sabe, natural. Ele se aproximou e me deu mais um beijo na boca. Eu não tive força para resistir, simplesmente deixei acontecer. Apesar de ser uma coisa tão complicada, o fato é que acabamos nos envolvendo. Como explicar para o meu coração que a gente não podia ficar junto? Apenas porque ele era casado, sendo que eu era apaixonada por esse homem desde os meus tempos de menina. Acabei me deixando levar. Só que naturalmente tomávamos o máximo de cuidado para ninguém perceber nem desconfiar. Meu irmão, por exemplo, se soubesse, claro que não ia aceitar. Com certeza contaria aos meus pais e sabe Deus que tipo de providência eles tomariam. Quem sabe até me obrigassem a sair daquele emprego para me afastar do Rafael. Nosso romance teve início naquele dia. Quase sempre ele estacionava em algum lugar ali do parque para podermos ficar juntos. Namorar um pouco e ter pelo menos um pouco de sossego, né? Embora apesar de toda a paixão que a gente sentia um pelo outro, demorou para termos a nossa primeira vez. Sei lá, eu queria ter a certeza de que ele não estava só brincando comigo, bancando o apaixonado. Parecia que não, eu sentia sinceridade no seu olhar, mas vai saber. Não queria ser apenas uma aventura na vida dele. Até porque ele era casado. Na verdade, só aceitei me envolver porque ele me prometeu que iria se separar da mulher. Ia conversar com a esposa, resolver a situação para podermos ficar juntos de vez. Eu sei. Essa é uma conversa manjada que milhões de homens já contaram para milhões de mulheres e que nunca se consumou. Ou se consumou raras vezes. Eu sei, mas... E o tempo ia passando e tudo continuava igual. Sempre que eu tocava no assunto, ele me pedia um pouco mais de calma, paciência. Minha vida mudou, mas mudou muito, desde que a gente começou a ficar junto. Eu me sentia feliz e ao mesmo tempo triste, porque era feliz por estarmos juntos, mas triste por ser daquele modo errado. E eu sabia que era errado. Às escondidas. Sem contar que era delicado querer estar com ele, final de semana, por exemplo, ou então à noite, e não poder. Seguimos por esse caminho do jeito que dava. Até que perto de completarmos 8 meses juntos, acabei me deparando com uma situação que eu nunca poderia imaginar. Até porque estava na expectativa de que ele finalmente tomasse uma atitude em relação ao seu casamento para podermos ficar juntos de vez, coisa que ele vinha prometendo há muito tempo. Nesse dia eu tinha pego carona com ele. Aí ele deu uma paradinha ali no parque, como a gente fazia pelo menos 3 vezes por semana. E como estávamos ali perto da lanchonete, ele falou que ia buscar uma garrafinha d'água pra gente e eu fiquei no carro esperando. Foi então que eu comecei a mexer nos papéis que estavam ali no painel. E sabe, sei lá por que me deu aquela curiosidade e eu abri o porta-luvas. Sei lá o que me deu. Ou o que eu esperava encontrar, não sei. E foi ali que acabei encontrando aquela guia de exame no nome da mulher dele. O papel estava dobrado, mas
Me bateu aquela curiosidade e eu resolvi ver o que era. Tinha o logotipo de uma clínica e quando vi que se tratava de uma guia de ecografia, no nome, repito, da mulher dele, eu senti aquele gelo na espinha. A especialidade médica era justamente obstetrícia. E como a guia era recente, com data da semana anterior, aquilo só podia significar uma coisa. A esposa dele estava grávida. Eu não sei explicar o jeito como me senti quando li aquelas palavras. Quando ele voltou ali pro carro e me encontrou daquele jeito, parecendo uma morta-viva, que era do jeito que eu devia estar naquele instante. E principalmente quando viu aquela guia na minha mão, porque eu vi e não soltei, não guardei de novo. Ele ficou mais branco que uma folha de papel. Num fio de voz, perguntei. Sabe aquela perguntinha idiota? Que papel é esse, Rafael? O que está acontecendo, hein? Ele pegou a guia da minha mão, ficou olhando. Onde você achou isso? Eu ia te contar, eu só estava esperando o melhor momento. Quer dizer que é verdade? Tua mulher está grávida. Meu Deus, desde quando que você sabia disso? Aliás, de quantos meses ela está? Não sei direito, parece que 5, mas eu ia te contar, juro que ia. Tava com medo de te perder, por isso não contei. Tava protelando, mas naquelas alturas, naturalmente que eu já estava chorando. Apenas pedi que fôssemos embora dali e que ele me levasse para casa. Foi um momento terrível. Só não digo que foi o pior, porque depois que soube que sua esposa estava esperando o segundo filho, minha vida virou de pernas pro ar. Eu não quis nem que ele me deixasse na rua de casa. Quando chegamos perto, pedi que ele parasse, que eu não ia descer. Queria ir a pé o resto do caminho. Não precisava ele me levar. Até porque eu precisava tanto pensar. Já não estava mais aguentando ouvir as suas desculpas, que mais do que nunca ficou provado, eram só desculpas mesmo, promessas vazias. Mesmo depois que descobri da gravidez da mulher dele, ele continuou, sabe, com o mesmo teor, aquele discurso me pedindo paciência, dizendo que me amava, que queria ficar comigo, que ia se separar da mulher, mesmo ela estando grávida, só que precisava de mais tempo. Só conversa fiada. Eu jamais seria capaz de aceitá-lo nessas condições. Se ele abandonasse a esposa com o filho na barriga, seria, sabe, uma coisa assim que não tinha outro caminho para nós dois. Cheguei à conclusão de que tinha, de um jeito ou de outro, de esquecê-lo. Esquecer a nossa história. Ele que fosse feliz ao lado da família, da mulher e dos filhos. Até porque era exatamente assim que eu também iria fazer. Não sabia nem como, mas seria feliz longe dele. Não tinha outra saída, outro caminho. Tempos depois, para não sofrer mais ainda, acabei pedindo a conta lá na firma. Eu precisava daquele emprego, mas, sabe, eu não conseguia mais topar com ele, mesmo que fosse só na hora do almoço, vendo ele almoçando noutra mesa e olhando para mim. Só o que eu queria era me afastar. Ficar longe dele o máximo que pudesse. Do contrário, sabia que estava fadada a sofrer. Só que nem mesmo me afastando daquele emprego, eu me livrei das lembranças, do sofrimento, da saudade, da falta que ele me faz. Porque continuei pensando nele, amando esse homem mais do que tudo, chorando, lembrando dos nossos momentos juntos.
Tanto tempo esperando por uma chance. E quando pensei que finalmente tinha chegado a minha vez de ser feliz ao lado do homem que eu amava, deu tudo errado. Acabei levando aquela rasteira e caindo de cara no chão. Só queria que Deus me ajudasse. Porque embora tenha prometido a mim mesma, embora tenha a consciência de que é isso que eu preciso, eu não sei como, meu Deus, como estancar a falta que eu sinto dele. Me diga, como vou conseguir esquecer desse homem?